tudo pela escola e a escola quase nada. E é por isso que a gente trouxe hoje aqui o advogado Daniel Vanderlei para falar sobre os seus direitos, do que é permitido e principalmente do que não é permitido. Então, eu já vou logo fazer aqui aquela pressão. Daniel, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Os pais, cada vez mais, têm que estar atentos em relação à escola, porque é claro que quando eles entregam os filhos da gente, acolhem, entregam no final do ano, o menino ali com nota boa, aquela apresentação maravilhosa, que todos os pais têm que ir do final do ano, mas já vem a mensagenzinha desde outubro, né, para você fazer pré-matrícula, antecipar alguns dados e algumas questões. Eu sei que evoluiu muito ao longo dos anos essa questão do direito em relação a essa relação que é mantida com as escolas particulares. Ainda tem gente cometendo abuso? Bom dia. Bom dia, Marcos. Antes de mais nada, feliz ano novo para todo mundo. Viramos o ano, começando tudo novamente. Daqui a pouco chega 2027. É então, a página em branco começando. Exatamente. Infelizmente, ainda existem abusos nessa área de direito do consumidor quando a gente trata de escola. Normalmente, né, se você não ficar atento, e os pais que são mais preocupados só com a conta, não lê muito, né? Aí a mulher fala, marquei isso, mas não pode não. Então vou fazer aqui um bate-pronto bem rápido para você entender. É permitido cobrar taxa de matrícula além da mensalidade? Além da mensalidade não é permitido. Nem taxa de matrícula ou pré-matrícula, como algumas escolas chamam. É permitido que se cobre esta taxa, desde que ela seja diluída na anuidade. Então, são 12 mensalidades que o pai vai pagar, que a mãe vai pagar. Esse valor é uma forma de antecipação dessas mensalidades e pode ser diluído nelas, ou o mês de janeiro não haverá esse pagamento, será considerado como essa pré-matrícula, mas além desses 12 meses, não é permitida essa cobrança. A escola pode recusar matrícula de um aluno por inadimplência de um ano anterior? Infelizmente, isso é uma realidade que existe e a escola tem sim este direito de recusar essa matrícula desse aluno. Se é uma dívida do ano corrente, a escola não pode fazer nada com esse aluno. Impedir de assistir aula, cortar o acesso ao esporte, impedir de fazer provas, mas se o débito é referente ao ano anterior, a escola realmente possui esse direito e o que a gente orienta é que os pais entrem em contato com o setor financeiro da escola para tentar uma negociação, parcelamento. É isso que eu queria saber, dívidas. Se ele negociar, pode reverter. Havendo essa negociação e de comum acordo com a escola, não há problema nenhum. Então é algo que fica livre para as duas partes chegarem ao entendimento, né? Isso. Agora, outra coisa que é muito comum também, e aí é onde começou toda a mobilização dos pais há muitos anos atrás, a questão da lista de material escolar pedido pela escola. Isso pode ou não pode? Aliás, o que é que pode ser solicitado? É uma dor de cabeça anual, Marcos. Mas vamos lá. Pode sim. A escola geralmente apresenta essa lista de material escolar que a gente tem que dispor no início. O que pode e o que não pode. Já está pacificado que materiais individuais do uso do dia a dia desse aluno, lápis, caderno, papel que você vai utilizar nas atividades, esse material é normal. Os livros didáticos, quando a escola disponibiliza uma bibliografia de editora ou até mesmo os módulos. Já a gente chega nele. Então, esse material é permitido sim. O que é que não pode? Material de limpeza, material de uso coletivo desses alunos. Agora, esse abuso maior é para alunos das séries iniciais, né? Ou também para os maiorzinhos também já tem coisas que são estranhas assim ao universo. A gente vê muito mais nessas séries iniciais, os primeiros anos. Porque teve uma escola que eu entrei que eu paguei até o papel higiênico. Eu disse, isso, totalmente irregular. Não pode de forma alguma. Esse material de uso coletivo, ele tem que estar embutido na planilha de custos da escola. Então, vai fazer parte do pagamento feito na mensalidade, esse material que é fornecido. Inclusive, existia cobrança de pincel atômico para quadro branco, que os professores utilizavam. É que o professor que dá aula, exatamente. Não pode entrar na lista de material escolar. Então de alguma forma os pais e os especialistas já foram fazendo essas análises. Aí agora vamos para os módulos, porque o módulo é a nova realidade agora da maioria das escolas, Kel. Não é mais o livro não.
Você tem que comprar o módulo e o módulo vem agregado ao conteúdo direcionado para o programa das escolas e de um ano para o outro eles fazem lá algumas atualizações, né? E a grande pergunta é, aí você pode usar o módulo de um ano para o próximo ano? Porque às vezes tem um filho ali que vem na sequência, um colega, né? Os pais têm esse jogo ali de tentar fazer negociação, mas tem escola que questiona isso aí. Como é que a gente faz em relação aos módulos, doutor Daniel? O módulo é permitido, é uma realidade que a gente vive hoje, Marcos. Realmente não há o que se discutir. Eles usam um conteúdo muito bem direcionado e há essa atualização anual. Só que a escola não pode impedir, por exemplo, eu tenho um vizinho que o filho dele estudou uma série à frente do meu filho e está lá o módulo dele perfeito, bem conservado, tudo direitinho. E a escola não pode impedir que essa criança utilize esse módulo. Então não pode ter lá na hora que for começar, depois do retorno, agora no dia 15, né, dia 20, quando o aluno estiver lá, tem aquele períodozinho de adaptação até completar a chegada do módulo. Então nenhum professor pode fazer qualquer tipo de impedimento para que o aluno use um módulo do ano anterior que ele não comprou para aquele ano mais atualizado, tem nada a ver. Não pode, porque esse módulo está atualizado. Lógico, se houver alguma atualização de um ano para o outro, alguma mudança, aí cabe aos pais providenciarem, colocar esse material novo junto com o módulo, porque a criança também não pode ser prejudicada nesse aprendizado. Acrescentar, xerocar, algum tipo de cópia lá para fazer esse acréscimo. Fardamento é uma coisa básica, naturalmente a escola já tem ali a sua oferta. Em que condições tem que ter exigências? Se tiver mudança de um ano para o outro, todo mundo tem que mudar o fardamento ou tem que ter um período de transição? Como é que faz em relação a isso? Existe uma legislação específica que trata disso, Marcos, e as escolas não podem mudar o fardamento com menos de 5 anos. Então, aquele fardamento tem que passar no mínimo 5 anos sendo utilizado, sem qualquer alteração, ou até pode haver alteração, mas a escola não pode exigir dos pais que adquiram um novo fardamento. Ela iria abrir mão dessa exigência em troca de permitir essa alteração. Como se fosse uma transição, até completar esse tempo, depois do ano tal vai ter que ser o fardamento novo. Então essa questão é uma questão que vai ser discutida, já tem legislação própria, já tá, é ponto pacífico, não pode cobrar. Isso, essa cobrança nem barrar estudante, né? Exatamente. A escola pode reajustar a mensalidade a qualquer momento? Não. O reajuste de mensalidade ele é anual. Isso vem de uma lei de 1999, salvo engano, o governo Fernando Henrique, que determinou que esse reajuste é anual e os valores da mensalidade serão reajustados levando em conta a inflação, o repasse de inflação, e essa planilha de custos que a escola deve apresentar aos pais, informando o porquê daquele aumento. Planilha de custos. Você agora falou algo importantíssimo. Atenção, você pai, atenção, você mãe. Você vai para a reunião, às vezes, você fica preocupado olhando no celular e não vai prestando atenção no que está sendo dito. Você pode ter direito a conhecer a planilha de custos que vai justificar o aumento da mensalidade. Quer dizer que isso é direito dos pais. Direito garantido por lei. Essa planilha tem que ser apresentada aos pais com todos os valores de acréscimo. Vai haver uma necessidade de acréscimo porque vamos implantar esporte A, B ou C. E tudo isso tem que ser detalhado nessa planilha que vai gerar a mensalidade, as 12 mensalidades do ano seguinte. É importante. Atenção, hein? Estamos esclarecendo ponto a ponto para você. Quais os cuidados deve se ter na hora aí da contratação dos serviços de transporte escolar? Olha aí, outra questão para você, pai, nesse momento agora de volta às aulas. Marcos, o transporte escolar ele leva o bem mais precioso de cada pai e de cada mãe, que é aquela criança. Então, é muito importante. Aí são cuidados. Primeiro, o bom senso. Se você puder ter a indicação de alguém que já utilizou aquele serviço, ótimo. Mas você não conhece ninguém que utilizou, procura a prefeitura. Aqui em Maceió, a SMTT é quem é responsável por essa fiscalização. E lá existe o cadastro das empresas de transporte escolar. Só opera com transporte escolar se o órgão regulador municipal de trânsito tiver esse reconhecimento. Tiver essa autorização. É importantíssimo. A SMTT faz as vistorias periódicas. Esse motorista precisa ter uma carteira categoria D e um curso de transporte escolar específico. Então, não é qualquer pessoa que pode. Não pode ter menos de 21 anos. Não é qualquer um que pode transportar uma criança no transporte escolar. Esse veículo tem que estar devidamente sinalizado, aquelas faixas amarelas, a vistoria em dia, todos os equipamentos de segurança em dia,
porque é essencial no transporte de uma criança. E inclusive com auxiliar, né? Porque tem que ter um apoio ali, porque mais de uma criança, duas já dá um problema. Imagina ali uma van com 11, 12, Exato. Tem que ter alguém para ajudar também, né? Exato. A gente já viu muitos casos que com crianças abaixo de 9 anos existe a obrigatoriedade do monitor, que é esse auxiliar que vai ali junto. A gente tem a questão do embarque, do desembarque, são vias públicas e a gente não pode descuidar dessas crianças. Não pode descuidar. Voltar aqui a falar do universo das escolas, porque tem aumentado os diagnósticos, por exemplo, de crianças com autismo, com TDAH e outras necessidades especiais. Como é que fica essa questão do acompanhamento, dos acompanhantes de sala que a escola deve disponibilizar para crianças nessas condições? É uma realidade que a gente vive. Há alguns anos atrás, infelizmente, coisa ainda recente, a gente tinha muito posicionamento de dizer, não, vai colocar a criança numa escola para crianças especiais. Era assim mesmo, né? Isso é o maior crime que se pode cometer com a criança que tem necessidades especiais. Ela tem que ser incluída. Hoje a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão e as escolas são obrigadas a aceitar essas crianças e dar todo o apoio técnico necessário, seja com um professor de apoio escolar, ou até mesmo um cuidador, um acompanhante daquela criança. Crianças com autismo que, a depender do espectro autista, ela tem a necessidade de ter alguém ali com ela, não pelo aprendizado, mas para ela poder estar tranquila, estar bem consigo mesmo, para poder aprender. Isso pode implicar em algum custo, doutor Daniel, para a família, se a escola disser, olha, de fato, eu contratei aqui, eu sempre pego a Vânia, por exemplo, né? A Vânia, ela vai acompanhar agora o meu filho dentro da aula. Então, de certa maneira, a Vânia, por ser uma funcionária lá da escola, a escola vai cobrar uma taxa pela presença dela ao lado do filho? Não. O salário da Vânia e os direitos da Vânia estão garantidos, mas quem paga esse valor é a escola. Então, esse custo vai para aquela planilha de custo que a gente falou há pouco. Tem que estar incluído. Se a escola tem um atendimento a crianças com necessidades especiais, seja surdez, seja uma deficiência visual, a escola já vai ter ali um intérprete de Libras, a escola vai ter um acompanhante para crianças autistas e o valor desse acompanhante, desse professor de apoio, está incluído na planilha de custos da escola. Essa aqui entra na questão de consumidor ou tem outro caminho no direito se a gente precisar reivindicar isso aqui, doutor Daniel? É um direito do consumidor. É um fornecimento de serviço certo. E os pais, enquanto consumidores, têm direito de reivindicar por esta via, que é uma via mais célere. O direito do consumidor ele é bastante garantista aos consumidores, ele ajuda bastante. E consegue ser mais ágil também, né? Em ambos os casos, Marcos, a gente entra com um pedido liminar. Então é aquele pedido de urgência e, em regra, a justiça concede porque ela tem essa sensibilidade junto a questões como essa de uma criança que já passa por tantas dificuldades por ser especial e ainda ficar privada de algo tão essencial que é o estudo. Muito bem. Daniel Vanderlei, especialista, falando hoje aqui sobre esse direito que você como pai tem nessa relação de consumo também com as escolas. Esses foram alguns dos pontos, doutor Daniel, escalados aqui também junto com a nossa produção, mas caso eu tenha deixado de explorar algo que você considere relevante, por favor, a palavra final é sua, fique à vontade. Marcos, importantíssimo para os ouvintes. Você que é pai, você que é mãe. Antes de assinar a matrícula, a gente está na correria de começo de ano. Leia com calma o contrato da tua escola. Mas são 4 páginas, doutor Daniel. 4 páginas, com a letrinha bem pequenininha, doutor Daniel. A gente arruma lupa. O pai, a escola diz, passa aqui meio-dia. Aí o pai tem intervalo de 1 hora do almoço. Quando o cara chega lá, 5 páginas. Aí o cara olha logo o valor, né? Para ver, mas está lá aqueles pontos ali. Então o ideal seria pegar de um dia para o outro, no mínimo, né? Com certeza, ler com calma. Qualquer dúvida que tem, procura a escola. Olha, isso aqui eu não concordo, eu acho que está errado, está estranho. E a escola insistindo, procura um advogado de sua confiança, procura a OAB, a Comissão de Direito do Consumidor, o PROCON, e eles vão dar as orientações claríssimas e vão defender o teu direito. É importante isso, a leitura do contrato. Você lê contrato de escola? Você lê também? Já viu?
Pois é, ainda bem que eu caso com a advogada, ela que lê. Só tem isso pra mim, tudo resumido. Grande Daniel Vanderlei, pode voltar aqui a qualquer momento, porque esse tema, né, vai consumindo aí, claro, ao longo do ano, mas ele tá fazendo o alerta agora porque é o momento da virada, né? Muitas vezes tirou o filho de uma escola para outra, é sempre bom também você ficar atento. Como o senhor já falou, feliz ano novo, saúde e que a gente possa aí evoluir ainda mais nesse processo da relação de consumo do Código de Defesa do Consumidor. Até a próxima, doutor Daniel. Eu que agradeço, Marcos. Até uma próxima. Valeu. O Código de Defesa do Consumidor é uma das heranças ainda da gestão do ex-presidente Collor. Você sabia disso? Pois é, nasceu lá, porque foi a partir dali que a lei começou a ganhar força também aqui no Brasil. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto